Pessoal da Amada deixa uma palavra nossa no Cristo, amém? Amém. Graças a Deus, nós somos felizes por estar aqui nessa noite. Muito feliz, com certeza. Eu sempre falo que essa alegria ela não é constante na nossa vida, pela nossa natureza da carne, mas pelo Espírito nós somos sempre felizes. Eu sou muito grato a Deus. Quero agradecer esse ministério da pessoa do pastor Haroldo, do pastor Evaldo, também, o Vibrante que está na frente do trabalho, por essa oportunidade, né? Poder estar nos confiando mais uma vez de fazer uma palavra para a noiva do Cordeiro. Uma responsabilidade grande que nós temos, nós sabemos que o compromisso que é tremendo. Eu tenho sempre esse no meu coração, porque eu vejo na Bíblia que nós nos preparamos tudo aquilo que nós fizemos palavra aqui nessa terra, o Senhor nos fez cuidar muito grande, né? A palavra que nós temos para baixar os irmãos está em 2 Pedro, capítulo 3. Nós trazemos uma breve meditação dessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda fala para ela. Nós vamos estar fazendo uma leitura a partir do verso 8, tá bom, irmãos? Esse esposa de filho que está aqui na caminhando, glória a Deus. Está escrito assim: e finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, impermeavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, por injúria por injúria, antes, pelo contrário, ele dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fala mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos cuideis. Antes, santificai a Cristo com o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém, irmãos? Somente até aqui, para uma breve reflexão, quero agradecer a Deus por esse momento, uma palavra introdutória que nós temos aqui, é que essa separação, né? O apóstolo Pedro ter escrito para os irmãos lá que estavam dispersos ali, logo naquele tempo, em que Jerusalém estava ali, o povo estava sendo. Os irmãos da igreja de Jerusalém estavam sendo assolados ali, eu posso prever essa mensagem, né? Nessa epístola que ele tem no capítulo 3 aqui, nós vemos o cuidado dele, né? A preocupação dele, né? Então ele pegou e deixou um sistema de uma separação, como fosse separação, submissão e sofrimento com Cristo. A esquerda, né? Essa epístola que ele deixou escrito. Então, ele dirige essa carta aqui, aos estrangeiros dispersos. Nós estamos aqui nessa terra. Essa palavra estrangeira está na Bíblia. A Bíblia diz que nós estamos aqui nessa terra como forasteiros, nós estamos como peregrinos, né? E nós estamos dispersos. Mas graças a Deus que o Senhor nos encontrou nessa nação, amém, irmãos? Graças a Deus. Eu vim para cá e não conheci Jesus ainda. Mas o Senhor Jesus me alcançou aqui nessa nação. E olha que na igreja do Brasil tem bastante igreja, né? Essa foi aqui. Há um glória no nome do Senhor, 40 anos de idade. Eu estou muito feliz por isso. Amém? Então, ele dirige essa carta aos estrangeiros dispersos pelas províncias romanas na Ásia Menor, né? E ele escreveu essa carta para quê? Para dar aos cristãos uma perspectiva eterna de suas vidas terrenas. Então, para não nos animar a nossa vida terrena, como nós estamos aqui. Até aqui nós também estamos tendo uma perspectiva eterna nessa vida terrena que nós estamos vivendo. E temos cuidados, né? Ele deixou escritos cuidados para nós. Como nós vemos aqui, até esse ponto aqui, nós vemos que o cuidado não partiu diretamente dele, mas partiu do Espírito Santo que inspirou ele para escrever para nós. Amém? Então, até os dias de hoje. Porque eles estavam preocupados com o quê? O conselho dos cristãos não provocasse sensibilidade e rebeliões desnecessárias uns dos outros, nem contra os governantes daquela época, né? Então, Pedro tinha essa preocupação, ele disse, ele advertia, porque seguiu o exemplo de Jesus Cristo, mesmo nós sofrendo inocentemente, que nem Jesus sofreu, né? Mas que tudo isso foi pelo que é justo e verdadeiro. É o que nós vemos aqui, é verdade? Tudo isso, esse sofrimento que Jesus passou, foi
para que o justo e verdadeiro fosse esclarecido. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus passou por tudo aquilo, nós possamos estar preparados também, irmãos. Nós estamos vivendo uma nação que nos capacita, nos dá muita facilidade para obter as coisas. Basta você estar com saúde de trabalhar, se disponibilizar, você tem muitas coisas. As lições que nós nunca tivemos no Brasil, né? Aqui nós temos essa possibilidade. Se nós colocarmos trabalhar e saber administrar os nossos recursos. Mas o que acontece? Nós não podemos esquecer que há um Deus do céu que está cuidando de nós. E assim como nós podemos angariar perante a bênção dessa nação, muitas vezes muito mais rápido que no Brasil, os irmãos sabem que quando você cai no hospital, mesmo um plano de saúde bom, aquele bem ali, aqui não vai pouco, é rápido demais. Então vamos nos preocupar em viver esse amor fraternal que o Senhor Jesus Cristo falou para nós agora aqui no início da leitura que nós fizemos, também, irmãos? Se a gente prestar atenção nessa leitura que nós fizemos aqui, acerca do amor fraternal, ele está tocando ali nos Salmos, de número 34, meu irmão, olha lá. Onde ele vem falar acerca desse amor fraternal. Salmo número 34, verso 12 e 16. 12 a 16, vou estar lendo para os irmãos verem. Olha aqui. Quem é o homem que deseja a vida, que quer lábios dias para ver bem? Olha só, guarda todo mundo do mal com os teus lábios e falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Praticamente o mesmo texto que nós lemos. Está lá no livro dos Salmos para mostrar o quê? Que desde a antiguidade já havia essa preocupação. E a gente poder guardar, né? Você prestar atenção nesse texto que nós lemos, está quase repetindo as mesmas palavras. Isso tudo é o cuidado de Deus para nossas vidas. O cuidado de Deus para nós mantermos firmes. E prestar bem atenção naquilo que nós falamos no nosso dia a dia. Independente da situação pela qual nós nos depararmos, nós temos que ter a nossa língua refreada. Porque a língua, como diz Tiago, é como um chicote. Se a pessoa às vezes fala e você não refrear, você vai, mesmo que a pessoa vire as costas, você vai falando, ela é igual um chicote que está batendo. Então nós precisamos ter muito esse cuidado, não é, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para nós guardarmos essa língua. Porque nós sabemos que o Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem trazido todo esse ensinamento para nós continuarmos firmes. E nós não temos essa mensagem clássica do amor fraternal. O que é o amor fraternal, então? Olha só, o amor fraternal é literalmente o amor experimentado por irmãos. É por irmãos esse amor fraternal. Experimentado por irmãos. Mas na Bíblia o amor fraternal significa um sentimento de bondade e afeição que vai além dos laços sanguíneos. Amém? Então vamos prestar atenção toda vez que você ouvir essa palavra amor fraternal. O amor fraternal enfatizado nos textos bíblicos caracteriza o relacionamento dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos que através da sua união com Cristo são recebidos por Deus em sua família. Amém? Cada um veio, eu creio que cada um veio num estado, né? Um vem de São Paulo, outro vem de Minas, outro vem. Mas quando chega aqui esse amor fraternal, mediante o amor de Deus, nos une como família aqui nessa nação. E que bom seria que tivesse cheio de nossos irmãos aqui. Certo que o mundo está cansado, a gente entende. Louvado seja Deus por isso, é o que eu tenho pedido para Deus, Senhor, me ajuda, para quando eu chegar no lugar que às vezes eu vou em determinadas congregações, eu vou fazer que nem eu faço na minha casa. Eu sempre com a minha esposa e a minha filha, são os três ali. Quando houver 2 ou 3, o Senhor está ali. E nós fazemos nosso estudo bíblico, nós vamos funcionar todos os dias. Então é maravilhoso, irmão. Eu preparei essa mensagem, essa palavra aqui, para a gente poder aprender hoje aqui e fazer o quê? E nós entendemos que se houver 2 ou 3 aqui, a palavra vai fluir do mesmo jeito. Aí vai depender do coração e de como você vai receber a palavra, amém? Então é isso. Se você ler o que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica, ele escreveu assim, né? Tessalonicenses 4, 9, está escrito assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus e vos ameis uns aos outros. Então nós somos instruídos, é por Deus, a amarmos uns aos outros. A palavra vai dizer que Deus é amor, né? João vai dizer que se nós não amamos, se nós amamos a Deus, não amamos o nosso irmão, o que nós somos? Nós nunca vimos nem conhecemos a Deus. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja para falar isso. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O segundo, evitar o mal e buscar a paz. Aqui mesmo cita o Salmo 34, 12, como nós já lemos. E aqui no segundo ponto que nós lemos aqui. E o que acontece? Evitar o mal e buscar a paz é que Pedro cita o Salmo 34 para enfatizar que aqueles que evitam o mal, presta atenção, aqueles que evitam o mal, tanto em palavras como em ações, em vez disso, buscam a paz e terão. Então, quando a gente evita o mal, a gente consegue ver 3 pontos
de fervor e da bênção de Deus, a atenção especial e a presença de Deus, como está aqui no próprio verso 12 do texto das lemos, e a terceira, a resposta de Deus às suas orações. Então, tudo isso, quando a gente evita o mal, evita de falar dos outros, eu sempre gosto de falar uma coisa, fale menos de você e mais de Cristo. Sempre a gente precisa falar de Cristo, fale menos de você e mais de Cristo, porque a palavra de Jesus tem um poder extraordinário, menos. E no terceiro aqui, como aqui, saber dar testemunho, que está lá nesse verso 15, para nós adiantar. O verso 15, saber dar testemunho, olha só. São três coisas que eu pontuei aqui, para a gente poder estar aprendendo. Eu não estou tocando no ponto, eu concluí, mas eu estou colocando nas condições primeiro, segundo e terceiro. Então, o primeiro que eu falei aqui foi o amor fraternal, né? Eu coloquei que foi a prática do amor fraternal. E eu já expliquei para os irmãos que é o amor fraternal. O segundo é evitar o mal e buscar a paz. Nós discorremos aqui no Salmo 34, 12, 16. E agora o terceiro aqui é saber dar testemunho e ser testemunho de Cristo. É onde a gente fecha aqui praticamente no verso 15 que nós lemos aqui do texto que nós fizemos aqui, entre 13, 14 e 15. O que é saber dar testemunho? Pedro pega uma reverência interior, uma reverência de dentro, não só na aparência da gente, de lá íntimo, essa reverência que nós temos que ter. Ele pega uma reverência interior, um compromisso e uma confiança em Cristo, com o Senhor, né? Eles estão sempre dispostos e prontos a defender e a explicar a fé. Nós precisamos estar sempre prontos e dispostos a explicar e a defender em quem nós temos crido. Independente de quem vai fazer a pergunta para nós, a situação que nós vivemos, né? A fé nele, em Jesus. Isso quer dizer que devemos conhecer a Cristo e a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a Cristo e a palavra de Deus para dar testemunho correto, justo, como é que nós vamos poder dar testemunho em Cristo diante das pessoas? Não é verdade? E conduzir outras pessoas para Ele. Como nós vamos fazer isso? Então nós temos que conhecer. Eu confesso para os irmãos que quando eu conheci ele na igreja, eu não sabia de nada. Não sabia nada disso. Tinha uma Bíblia com uma página amarela na cabeceira da minha cama. Eu fui, Salmo 91. Depois eu comecei a saber, eu li para saber o que é Salmo 91. Mas quando você conhece a palavra, e aquele que inspirou, o Espírito Santo, para que a palavra fosse escrita, e tem um momento de busca com ele, e ele, de alguma forma, pela misericórdia dele, manifesta na nossa vida, a gente passa a ser testemunho e também passa a dar testemunho. E é isso que a palavra está nos mostrando nessa noite. Conhecer e dar testemunho, amém, irmãos? Porque Paulo era filho dele mesmo. Lá em Atos 13, 31, o apóstolo Paulo falou, após Jesus reaparecer, ele apareceu primeiro lá na galera, ele apareceu com mais de 500 pessoas, depois ele apareceu em Jerusalém, né? Ele foi então aquelas pessoas que creram, somente os que creram naquele, quando desceu o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, que creram, aquelas pessoas ali, muitos ali já eram testemunhas vivas, que viram, mas muitos não viram. Mas através do creio, porque através desses 500, ele apareceu, ali já estava discorrendo, sendo discorrido. E depois aquele 120 ficou no Senado. Então todos eles, foi que Jesus disse, vocês veem esses testemunhas. Tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, que é os confins da terra. E hoje nós temos aqui, remanescente testemunho de reunida, né? Alguém pode falar que dá testemunho de Jesus Cristo? Não, eu fiz poder dar testemunho de Jesus Cristo. Porque quando Jesus disse, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, a ideia era que os discípulos fossem os portadores da notícia aqui. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Amém? Então é isso aí. Essa é a principal coluna do Evangelho. A verdade pela qual nós vivemos. Essa é a verdade. É que ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Amém? Porque enquanto Jesus não ressuscitou, ele não voltou a ressuscitar, ele não estava perdoando o pecado. Né? Ele estava fazendo milagres, né? Mas o pecado mesmo, ele perdoou ali na cruz do Calvário. Lá na cruz ali, ele já carregou tudo. Ele só voltou para aquela testemunha que tem aquela certeza. Muitos não duvidaram. E até hoje tem muitos que duvidam, irmãos. Tem muitos ainda que duvidam. Então, está sempre preparado para a resposta certa, no tempo certo que nós precisamos. A palavra traduzida como preparados, está no grego, significa etoios, que significa pronto, olha só, disposto e equipado. E é como a palavra hebraica também significa como que traz a ideia de ser firmes, estável, seguro e duradouro. Olha só, isso sugere estar em boa posição para enfrentar qualquer desafio que apareça. Se a gente estiver firme nessas palavras. Alguém marcou aí? O hebraico significa como que traz a ideia de
e duradouro. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que a gente visto que não estão conseguindo se firmar. Recebe o evangelho com bondade, mas depois esquece. Infelizmente. Até por isso que às vezes teve não estava congregando conosco, ele falou, ruim a gente ficar pregando sempre na casa, porque as pessoas às vezes pensam que a gente está apontando, dando algum indireto e tudo, mas não é. O próprio Jesus falou, e o profeta não é bem esse na sua parte, né? Mas a gente vê que depois as pessoas saem, a gente conta para as pessoas não. É só que a gente tem que ser cuidadoso com o que a gente vai falar também, mesmo que nós não estamos para ganhar, não para perder. O reino só vai acrescentar, não é para tirar. Então nós temos que ser muito cuidadosos. Amém, irmãos? Então, qualquer desafio que apareça, devemos nos lembrar que Jesus é a força soberana do universo e nada pode acontecer sem o seu consentimento. Amém? Quem crê nisso? Amém. Aleluia. Que mais seja que for, Ele permite acontecer conosco. Qualquer coisa que Ele permite acontecer conosco, é filtrado por seu amor. Tudo que acontece conosco, Jesus permite, é filtrado no amor dele. Ele nos ama. Porque nós vemos aqui, Ele ensinou-nos a ser do amor fraternal. E esse amor vem do próprio Deus, amém, irmãos? Então, o evangelismo eficaz acontece quando podemos responder às pessoas que nos perguntam: por que você é tão diferente? Alguém já fez essa pergunta para você? A pessoa chega em você: por que você é tão diferente? Aí, como é que você vai falar? Aí vem aquela resposta do cristão verdadeiro. Qual a resposta que você daria? A única coisa que eu posso falar é por causa de Jesus. Eu sou diferente por causa de Jesus. Aí, se a pessoa quiser ouvir quem é Jesus, aí é um dinheiro do ensinamento bíblico aqui que está sendo aprendido aqui quando nos reunimos na escola bíblica, nos grupos de oração, também com os irmãos. Porque os irmãos, quando a gente se reúne, muitas das vezes a gente fala de outros assuntos, mas sempre há, logo no início, aquele quarto da Bíblia, aquela oração, para fazer oração antes. Isso é maravilhoso, esse que nós vamos aprender, cada momento com o meu que nós temos. Então, quando a gente se reúne com uma pessoa que não conhece a Cristo, que vê essa alegria, nós vamos falar de Pai de Cristo. E se ela vier a gente, nós vamos falar, bem, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, quando alguém perguntar para você: por que você é feliz assim? Por que você é diferente? Você fala simplesmente assim: por causa de Cristo. Eita glória! É o que nós precisamos aprender a falar, amém, irmãos? Por causa de Cristo que nós somos felizes. Ele colocou essa alegria em nossos corações. E se nós continuarmos firmes e buscamos sempre dessa comunhão com o Espírito Santo, jamais nós vamos perder essa alegria. Jamais nós vamos perder esse desejo de continuar falando de Jesus, amém? Então é por isso que nós precisamos amar, ter esse amor fraternal, buscar essa paz, testemunho de Cristo e estarmos sempre preparados. Esses pontos nós precisamos ter como cristãos aqui, quando nós somos como peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Então, praticar o amor fraternal, né? Fazer a busca por essa paz que já está dentro de nós. Muitas das vezes a gente esquece das coisas dessa paz, mas nós temos essa paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, eu não vou dar como o mundo dá. Então nós temos essa paz. Só que às vezes nós não tomamos posse dela, nos deixamos levar para algum tipo de conversa, algum tipo de grosseria que às vezes nós ouvimos, e deixamos de exercitar essa paz. Mas nós temos essa paz. Então essa paz e sempre poder dar testemunho de Cristo, amém? Então vamos concluir. Vou concluir falando assim para você: você deve estar sempre pronto para falar da sua esperança em Cristo. Porque você nunca saberá quando vai encontrar alguém que precisa de esperança, e talvez você seja o canal de bênção que Deus vai usar na vida dessa pessoa. Amém? Então, quem quer ser canal de bênção? Quem quer ser usado como canal de bênção? Então, dê glória a Deus porque você hoje nessa noite ouviu essa palavra, e a palavra para nós é essa conclusão do bem é essa. Nós praticar esse amor fraternal, viver e nos conscientes dessa paz que há dentro de nós, nós esquecemos, ser testemunho de Cristo e estar sempre preparado para responder a essa razão da nossa fé. É isso que é cristão lá em nós, tá bom? Vamos colocar de pé para a oração? Então, esteja sempre preparado, esteja com essa paz de coração, esteja esse amor, porque isso aí as pessoas vão ver é muito mais progresso, amém? E aí, quem sabe, você vai ser um canal de bênção na vida da gente se aproximar de você. Porque nós temos que estar sempre preparados com o fruto do Espírito, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, para que esse fruto ele possa atrair vidas e almas para Jesus Cristo. Amém? Nós não ganhamos almas para Jesus porque as almas já são deles, como diz lá em José. Mas o que nós fazemos? Através do amor dele, que é derramado no nosso coração, as pessoas veem isso, elas se aproximam de nós e nós apresentamos essas pessoas para Jesus Cristo. E nem Jesus Cristo falou que ele veio para as ovelhas que estavam pedindo na casa de Israel. Então ainda tem muitas ovelhas espalhadas por aqui ainda, pelas nações do mundo, e ainda não ouviram de Jesus Cristo. Ouviram, só pelo ouvido, mas não deixaram ele. Então nós vamos ser essas pessoas que vão estar sempre preparados, cheios desse amor para poder passar para essas pessoas. Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra de reflexão, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor continue sustentando nossas vidas, ó Pai.
sentimento de amor uns para com os outros. Pai, abençoa a tua igreja. Muito obrigado por esse remanescente que esteve aqui nessa noite. Meu Deus querido, desde uma noite abençoada, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo Senhor continue fortalecendo a cada um, livrando de todo perigo, de todo mal, Senhor Jesus Cristo. E durante essa semana, Deus Espírito, ó Pai querido, possa se sentir verdadeiramente preparados. Porque, Deus querido, todos nós somos chamados para ser canal de bênção. Assim como o Senhor disse para Abraão, que seriam benditas todas as famílias da terra, Pai, que geraria muitos filhos através de Abraão, como nós somos gerados. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome e continuar gerando frutos para o teu reino, Pai. Até que o Senhor volte. Nos ajude, nos capacite, nos dê graça. E nós queremos te agradecer nessa noite por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado. Os irmãos vão tomar assento. A gente fez o agradecimento. Muito obrigado em nome de Jesus.